Senhor presidente, senador Oswaldo Sobrinho, senhoras senadoras, senhores senadores que nos ouvem, nos assistem pela rádio, pela TV Senado. Venho um pouco tarde à tribuna, mas ainda na semana, para lembrar a data que se celebrou pela passagem do último sábado, o 1º de dezembro. Data que tem uma importância central para o meu estado do Amapá. O último sábado, 1º de dezembro, no Amapá, senhor presidente, celebramos o centésimo 13º aniversário do laudo suíço. O laudo suíço é o marco diplomático da definição, da celebração, da consolidação do território entre os rios Oiapoque e Araguari, que corresponde a 2/3 do território do estado do Amapá, como terras do Amapá. Passou-se a história, essa definição de nossas fronteiras, aliás, a consolidação da fronteira brasileira só se dá no final do século XIX e início do século XX, como uma obra meramente diplomática. E se passou a história, esta data, o 1º de dezembro, como uma obra única e exclusivamente do notável diplomata brasileiro, nome é mérito de nossa diplomacia, José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco. É verdade que a obra do 1º de dezembro é uma obra diplomática. É José da Silva Paranhos quem participa do laudo arbitral de Berna, quem, com sua genialidade, participa do embate diplomático contra a República Francesa, desse embate diplomático arbitrado pela República Helvética da Suíça, e com muita astúcia, com um conjunto de documentos que leva, em especial com a obra que apresenta para esse embate diplomático com os franceses, obra inclusive pertencente a um outro célebre diplomata e historiador, Joaquim Caetano da Silva, a obra conhecida como o Oiapoque e o Amazonas, ou conhecida, traduzida para o francês, de l'Oiapoque et l'Amazonique. É através dessa obra e com um conjunto de cartas diplomáticas e com um conjunto de mapas dos séculos 17, 18 e 19 que prova consolidadamente que os territórios localizados entre os rios Oiapoque e Araguari eram terras brasileiras e não francesas. Mas a consolidação desse território foi feito principalmente graças ao esforço e ao sangue de brasileiros que lá foi derramado para que aquela terra fosse brasileira. E essa história é necessário aqui fazer esse registro. É importante, então, nos reportarmos a 5 anos antes da data de 1900, quando se dá o embate diplomático da Conferência Helvética, da Conferência Suíça. Em 8 de junho de 1895, senhor presidente, o Barão do Rio Branco escreveu uma carta ao ministro do Exterior. O Barão do Rio Branco, naquela data, 8 de junho de 1895, tinha sido vencedor pela parte do Brasil em um outro embate diplomático. Esse embate diplomático que tinha garantido as regiões das missões, nenhum embate com a República da Argentina, como território brasileiro. Dizia nesta carta o Barão ao ministro do Interior, do então governo do presidente Campos Salles, dizia que
tinha uma questão diplomática com a França que era necessário ter uma atenção especial por parte da diplomacia brasileira. Nos anos seguintes, a 1895, o barão se dedicou a um trabalho gigantesco. O reconhecimento de que as terras do Amapá, de que a ampla maioria das terras amapaenses eram território brasileiro. Para isso, houve um reconhecimento, foi necessário o próprio barão se convencer da necessidade do arbitramento, do laudo, da mediação por parte da Federação Helvética, que fez esse reconhecimento em dezembro de 1900, que é a data, em 1º de dezembro de 1900, que é a data da celebração do tratado em que o juiz comum acertado entre a República Francesa e a República Brasileira consolidou este território como território brasileiro. Em abril de 1899, é quando, como já disse, depois de longos estudos, o barão entrega à República Suíça, a Federação Helvética da Suíça, que tinha sido designada como república que iria arbitrar a questão com a França, a documentação para o embate diplomático que viria a se realizar 1 ano e meio depois. A história do Amapá, que antecede 4 séculos antes desta data, e é uma história, senhor presidente, que antecede a história europeia, da presença europeia no Amapá, antecede a própria chegada portuguesa. É Vicente Pinzon que chega nas terras amapaenses antes mesmo da chegada portuguesa. Em fevereiro de 1500, Vicente Pinzon já portava e já encostava na região que depois viria a ser conhecida como Capitania do Cabo Norte. Em 1637, quando é criado o Estado do Maranhão e é entregue a Bento Maciel Parente a Capitania do Cabo Norte, já uma das capitanias criadas na designação das capitanias hereditárias no primeiro momento da colonização brasileira. Naquele momento, no final do século XVII, a presença francesa nos arredores da colonização portuguesa já era sentida. No final do século XVII, os franceses fundam a vila de Caiena, e logo em seguida a cidade de Caiena, com o futuro marquês, com o cavaleiro de Ferrolli, futuro marquês de Ferrolli. A presença francesa ao norte da ocupação portuguesa passou a ser uma presença incômoda para nós e passou a ser objeto de contestação e questionamento nos séculos e nos anos seguintes. Em 1733 é firmado o Tratado de Utrecht. O Tratado de Utrecht definia como limite entre a ocupação e colonização portuguesa e a ocupação francesa um rio que tenha sido encontrado na primeira excursão de Vicente Yanez Pinzon em fevereiro de 1500, um rio denominado como Rio de Vicente Yanez Pinzon, ou Rio de Iapoque, o Rio Iapoque. Este era o limite definido pelo Tratado de Utrecht de 1733, tratado celebrado entre as coroas portuguesas e a coroa francesa. Esse tratado, seguidamente, após o século XVIII, passou a ser desrespeitado. O ápice do desrespeito a esse tratado foi
pouco antes da nossa independência, em 1815. Em 1815, com a guerra sendo celebrada, com a guerra ocorrendo na Europa e com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, uma das atitudes de represália por parte da família real portuguesa, já aqui no Brasil, foi invadir a então Guiana Francesa e invadir Cayena. Em 1815, o Tratado de Utrecht passou a ser desrespeitado na sua totalidade. O século XIX, com a descoberta do ouro na região do Amapá, ao norte do rio Araguari, foi o século do desrespeito total aos termos do Tratado de Utrecht. Não se sabia onde era o chamado rio de Vicente Yanez Pinzon. Não se sabia onde era o chamado rio de l'Oyapock, definido no Tratado de Utrecht de 1733. Esses conflitos se acirraram de igual forma, e de igual forma havia um total desrespeito por parte das autoridades do Império Brasileiro ao que ocorria ali, que se chegou ao momento de, com a ação diplomática francesa, incentivar a criação de uma república independente naquela região. Foi quando se criou, na região entre os rios Vicente Yanez Pinzon e o rio Araguari, uma república independente denominada República do Cunani. Uma república com bandeira própria, com selo próprio, com moeda própria. Se tratava, na verdade, de uma iniciativa francesa de cunhar, de construir ali uma república que fosse aliada dos franceses para retirar de lá o sentimento de nacionalidade brasileiro e ter emancipado aquela região, então, com mais afinidade com o Brasil, e ter a constituição de uma república que fosse afinada, a constituição de uma nação que fosse afinada com os interesses franceses. A reação brasileira se deu no segundo quarto do século, na segunda metade do século XIX. Foi com a constituição da Segunda República do Cunani e com o surgimento de uma figura chamada Francisco Xavier da Veiga Cabral. Essa figura desconhecida da história brasileira e muito conhecida da história amapaense. Essa figura que a história brasileira, que a história nacional não conhece, mas uma figura que foi fundamental para definir este território, esta área do Amapá, como território nacional, como território brasileiro. Francisco Xavier Cabral, o Cabralzinho, foi fundamental para constituir a Segunda República do Cunani. Uma república independente, mas identificada com os interesses brasileiros, e para organizar uma reação brasileira. É aí que ocorre, em maio de 1895, sob o pretexto de liberar um partidário da França, o capitão Trajano, é que tropas francesas invadem a vila de Espírito Santo do Amapá. Iniciam uma chacina que resulta na morte de 38 mulheres, crianças e idosos na cidade da vila de Espírito Santo do Amapá. Desse confronto resulta também um conflito pessoal entre Cabralzinho e o capitão Lunier, líder das tropas francesas. Deste conflito e dessa chacina na cidade, na vila de Espírito Santo do Amapá, essa chacina ganha repercussão internacional, repercute na Europa, é notícia, inclusive no Le Monde, e é esta repercussão que leva à necessidade da diplomacia brasileira resolver o que ocorria entre o impasse que ocorria na fronteira entre o Amapá, ainda região do Pará, os impasses que ocorria na fronteira da Guiana Francesa com o Brasil.
Esse impasse, senhor presidente, só é resolvido, então, diplomaticamente, a partir do laudo arbitral mediado pela Confederação Helvética em 1º de dezembro de 1900. Mas, senhor presidente, a resolução, portanto, não foi através da mediação do barão. A resolução só ocorreu devido ao conflito acontecido no 15 de maio de 1895. O 1º de dezembro, que é necessário aqui lembrarmos, do último 15 de dezembro, lembrado do último sábado, o 15 de dezembro, que é lembrado do último sábado, que 113 anos após nós aqui estamos lembrando, só ocorreu porque no 15 de maio de 1895, teve, primeiro, o necessário destemor de brasileiros e teve o sangue derramado de brasileiros na cidade de Espírito Santo do Amapá, que enfrentaram corsários franceses. O Amapá é um canto do Brasil, é uma região do Brasil que é brasileiro devido ao destemor de seus cidadãos em ser brasileiros e devido à disposição de brasileiros que lá viviam em derramar seu sangue para ser Brasil. 113 anos depois, senhor presidente, nós vivemos uma relação com a França, que talvez não seja dos mesmos conflitos de outrora, mas que também trazem rusgas semelhantes à de outrora. Garimpeiros nossos convivem com atividades ilegais dentro do território francês. Brasileiros são maltratados dentro do território da Guiana Francesa. A região da fronteira do Oiapoque com a França tem sido uma região de forte conflito, tem sido uma região de severo conflito. Há pouco tempo, nós estávamos prestes a fazer a inauguração de uma ponte, da ponte binacional, entre o Brasil e a França, entre o Amapá e a Guiana Francesa. Essa ponte, que ainda bem foi adiada essa inauguração, traria um conjunto de contradições e controvérsias nessa inauguração. A primeira dessas controvérsias na inauguração era que iríamos inaugurar essa ponte sem nenhum acordo para a cooperação mútua entre os países, para a cooperação mútua entre os países a ser celebrado na inauguração da ponte. Ou seja, a ponte seria somente de cooperação por parte dos franceses para o Brasil e não de brasileiros para com a França. A ponte seria celebrada sem nós termos o conjunto de tratados entre Brasil e França assinados aqui no Congresso Nacional. Em bom tempo, em bom momento, foi suspenso a data de inauguração da ponte nacional entre o Brasil e França, porque me parece inadequado fazer inauguração de uma ponte só pela inauguração de um monumento, se não estão acertadas as relações entre o Brasil e a França, e me permita só para concluir, senhor presidente, e se não estão acertados os tratados de cooperação entre o Brasil e a França, e se as relações na fronteira entre a Guiana Francesa e o Amapá não estão concretamente estabelecidas. Não adianta uma ponte entre o Brasil e a França se essa ponte entre o Brasil e a França não for de cooperação mútua. Se essa ponte não for para ter transporte de veículos da França para o Brasil e de veículos do Brasil para a França, de comunicação entre brasileiros para franceses e de franceses para brasileiros. Não adianta a cooperação se a cooperação for pela metade.
Por isso, senhor presidente, considero 113 anos depois que o sangue de brasileiros e a competência do Barão do Rio Branco no laudo arbitral suíço da Confederação Helvética da Suíça nos deu ganho de causa no embate para com os franceses, e depois que o sangue de brasileiros foi derramado lá para confirmar que o território entre os rios Araguari e Oiapoque, que o rio Oiapoque era de fato o rio de Vicente Yanez Pinzon, a região da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa continua a ser uma região de conflitos a ser resolvidos. E precisa ser, fundamentalmente, uma região que tem que superar a fase do conflito para ser, de fato, uma região de cooperação e de prosperidade para as duas regiões. Tanto a Amapá quanto a Guiana Francesa são estados que estão distantes do poder central de Brasília e de Paris. Não tem sentido elas crescerem distantes uma para a outra. Só tem sentido de se desenvolverem se forem cooperando uma para a outra. Mas para isso é necessário que os governos centrais de Brasília e de Paris deem atenção para as necessidades que existem na fronteira e não deem atenção somente eventuais, indo para lá para fazer inaugurações de monumentos.